caráter genital, caráter neurótico, gênese da couraça, temas abordados por Reich e que vai ser o assunto da nossa aula de hoje do curso Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung. Estamos aqui na nossa 10ª aula do curso, falando de Reich, a segunda aula. Seguimos aqui no livrinho Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung, que você já deve ter o PDF, se não tem, por lá no Telegram, Saulo Durso Ferreira Psi, que é o nome que está embaixo, e peça para participar do grupo de Teorias da Personalidade, deixe claro isso. E aí você pode ir lá pegar os textos, os resuminhos que eu faço, tipo esse aqui, né? Ó, tá aqui tem o resuminho da aula de hoje, que eu mando lá no grupo. E vamos seguir aqui. Bom, tivemos uma aula então sobre Reich, falando um pouco sobre o cenário que ele aparece na psicanálise, as fases da obra dele, primeira, segunda, terceira fase, e hoje o assunto é falar um pouco do modelo da gênese da couraça que ele propõe e a distinção que ele faz entre caráter neurótico e caráter genital. Então, seguindo aqui no meu resuminho, vamos comigo, tem o seguinte: a teoria dele é uma teoria da economia sexual, como já coloquei para vocês na última aula. E a ideia é assim, a necessidade da plena satisfação orgástica. Falei disso na outra aula, que o orgasmo aqui que o Reich está dizendo não é uma forma metafórica de dizer, está falando do orgasmo, né, propriamente dito, está falando da descarga sexual propriamente dita. E que ele vai colocar assim que Freud entendeu que isso era possível de ser feito via sublimação. Então Freud seguiu pela via da sublimação e o Reich vai ter uma posição interessante, ele vai dizer assim, na página do livro, está na 75, ele fala: para Reich, a sublimação, se mal compreendida, é mais um artifício do que uma solução real. Interessante isso, porque para Freud o melhor dos mundos, o melhor destino da pulsão sexual agressiva é a via sublimada, né? Sublimação. E o Reich vai dizer, só a sublimação, se ela for mal compreendida, mal interpretada, mal empregada, ela mais é um artifício do que de fato uma solução real. O que ele quer dizer com isso? É necessário que tenha junto com a sublimação uma outra coisa, e essa outra coisa é a descarga orgástica. Bom, e ele vai dizer assim, essa energia que não é descarregada, porque só vai para a via sublimatória, por exemplo, ela não é liberada e ela se acumula em grupos musculares. Então, lembrando que o Reich é um autor que ele vai trazer a dimensão do corpo de uma forma muito presente na clínica, né? Não só o corpo como metáfora, o corpo falado, mas o corpo mesmo, a configuração do corpo da pessoa, a postura de uma pessoa. Até na próxima aula a gente vai falar dos tipos de caráter. Eu vou trazer algumas características corporais, né? Então, se antes você se sentia assim na frente de um psicanalista, putz, você está analisando o que eu falo, o que eu penso, a gente pode acrescentar que um reichiano está olhando inclusive a estruturação do seu corpo, a forma que você anda, como você para, como você repousa o braço ou não, né, como é que seu corpo se movimenta, tudo isso está sendo considerado. Então, essa energia que não é liberada, ela se acumula em certos grupos musculares, né? E tem ali uma tensão, e aí ele coloca assim, ó, se reflete na maneira de agir sem a formação dos sintomas neuróticos. Então, olha que interessante a ideia que está trazendo aqui. Essa energia que se acumula não aparece como sintoma neurótico, e sim como estruturação corporal, egóica inclusive, né? A couraça do caráter, a couraça do ego, a couraça do corpo. E por que isso acontece? Porque essa energia que fica acumulada, ela aparece como egocintônica. Ela está em sintonia com o ego. Então a pessoa não percebe como algo estranho. No sintoma, tem algo estranho aí. Alguma coisa estranha em mim, eu quero me livrar. Quando eu falo de caráter, quando eu falo de couraça, quando eu falo dessa energia que fica acumulada em grupos musculares, caracterizando uma couraça muscular, a pessoa não percebe como algo estranho, simplesmente ela é assim, né? Sempre foi assim, então ela toma isso como sendo a sua própria natureza. Seguindo aqui, ó, com essa ideia, tem uma mudança no objetivo da psicanálise. Porque se a psicanálise ficava só pela via da cura pela fala, o divã, a pessoa deitada, né, só escutando o que a pessoa fala, você perdia a dimensão de olhar para a pessoa, a questão corporal perdida. Por mais que você tenha na psicanálise a questão do corpo que passa pela linguagem. Mas em Reich a atitude muda porque o interesse é olhar para o corpo da pessoa. O corpo da pessoa não só na sua configuração, como ele se estabelece ali na minha frente, mas também como essa pessoa fala com o seu corpo todo, né? Que respostas esse corpo dá à medida que certos conteúdos vão aparecendo.
Então, muito provavelmente você já viu pessoas, ou você mesmo, quando fala algumas coisas, tem um certo comportamento. Sei lá, tá falando de uma figura, não, porque eu amo muito essa pessoa, nossa, a pessoa não tenho nada para dizer do meu pai, ele é uma pessoa muito agradável, né? Minha mãe é uma pessoa muito querida, né? Uma mãe assim que, se você for pensar, nossa, minha mãe é uma pessoa... A pessoa está dizendo algo, mas o corpo está entregando outras coisas. Então, em termos de sintoma, de estranheza, não aparece a estranheza. Mas, claro que o analista haitiano ele está percebendo essa coisa que a pessoa não se dá conta, mas que está verbalizando através do corpo, através desse acúmulo. Então, põe aqui, o objetivo muda, não é mais transformar do inconsciente para a consciência, não é mais só escutar a pessoa deitada no divã, mas restabelecer o equilíbrio biofísico, que vai ter tudo a ver com essa questão de restabelecer essa capacidade de descarga energética, sexual, e isso associado à sublimação. Quando isso não ocorre, fica só na sublimação, teremos problemas de se configurar essa forma neurótica de ser sem que a pessoa se dê conta disso. Então, como é que se restabelece esse equilíbrio? Aí, colocado no livro. Pela descarga da potência orgástica, que esse vai ser um dos assuntos lá na frente, né, sobre a função do orgasmo e a forma, né, a fórmula do orgasmo e a forma como o orgasmo deve acontecer. E outra coisa, não acontece só através da fala, mas também nos afetos e sentimentos vegetativos, esses afetos e sentimentos que não são verbalizados muitas vezes, mas que aparecem no corpo, aparecem na ação. Então tudo isso começa a ganhar voz dentro da clínica. Agora você tem o abandono do divã, o analisando é olhado de frente e seu corpo é analisado também. Veja que claramente tem uma crítica à psicanálise, lembrando, né, que o Reich começa como bem freudiano, o braço direito de Freud em alguns momentos, depois ele se afasta, vem um momento de crítica à psicanálise, aproximação com o marxismo. Então nessa hora já tem um certo distanciamento, uma crítica, e é interessante porque qual que é a ideia do Reich? Se simplesmente a coisa vai pela via da sublimação, uma boa parte da energia não está sendo descarregada. E aí, então, essa parte que não é descarregada, ela fica acumulada, ela fica retida, ou você está mais uma vez recalcando essas pulsões. Então, a mesma coisa que foi responsável por esse mal-estar na civilização, que é precisar recalcar nossos impulsos agressivos e sexuais para viver em sociedade, é como se a clínica psicanalítica replicasse do macro para o micro essa situação de repressão. Então, Reich vai se questionar, não estaria a psicanálise propagando ainda mais esse enrijecimento neurótico? Você até tem o trabalho com os sintomas, você consegue muitas vezes eliminar os sintomas, mas e a análise do caráter foi feita? Ou esse caráter que é egocintônico, que é defensivo, ele continua ali enrijecido, fechado e produzindo, levando a produzir novos sintomas neuróticos, né? Então, se você pensa nisso, a clínica psicanalítica proposta seria conter os próprios impulsos, o que acabaria levando a um aumento do mal-estar. Reich acha isso incongruente, mas estou promovendo aquilo que eu estou dizendo que é o nosso mal-estar na civilização. Então, na sequência, vai falar um pouco sobre como é que se forma essa couraça. Então, é interessante enxergar que o Reich ele faz uma ideia, ele propõe um modelo que é naturalmente o que ocorre, né? Você tem lá o caminho seria da normalidade, e quando alguma coisa se agrava e começa a caminhar para uma via mais patológica, né? Então, a gente pode pensar assim que todo mundo vai formar uma couraça, né? Uma couraça muscular, uma couraça egóica, e que isso não é um problema, a princípio. O problema é quando ela se depara sempre com essa repressão civilizatória ou repressão na clínica, e isso vai encoraçando cada vez mais. Então, o encoraçamento é um processo inevitável, porém, os graus de encoraçamento, a rigidez disso é o que vai caracterizar algo mais patológico. Aí tem aqui, para entender a questão da gênese da couraça, o texto traz a perspectiva genética da psicanálise. Lembrando que no começo do livro, lá quando fala de Freud, ele traz de 4 elementos que compõem a metapsicologia freudiana, né? Então, uma metapsicologia é um tipo de psicologia que leva em consideração 4 elementos para pensar os processos psíquicos. Então, a dimensão tópica, a dimensão dinâmica, a dimensão econômica e a dimensão genética.
Genética é a dimensão dos desejos desejados, né? O sentido histórico da coisa. Então, para Reich, a formação da couraça tem a ver com o histórico dos desejos desejados, as proibições desses desejos, histórico de repressões. Então, guarde aí essa ideia do histórico. E traz aqui, ó, a gênese do caráter. Você tem lá as demandas pulsionais e o meio exterior. Aí ele traz uma sequência. Pós o Édipo, você tem um recalcamento das pulsões. E nesse conflito você tem lá as pulsões, os impulsos advindos do id, você tem lá a realidade externa com as suas proibições, você tem ali o superego que é formado, que tem a ver com a introjeção da figura castradora na história. E aí vamos imaginar que quanto maior for a rigidez desse superego ou dessa realidade em que a criança vive, maior vai ser o grau de proibição de que esses impulsos do id possam aparecer, possam figurar. Você tem um conflito de forças, isso já foi falado, né, numa aula de Freud sobre os mecanismos de defesa, e vamos imaginar o seguinte: o mecanismo de defesa ele tem uma certa função adaptativa, né? Ele tem uma função saudável, tipo, ele, em situação de desprazer, ele vai lá e responde por você, te protege, coisas do tipo. Então não é ruim ter um mecanismo de defesa. Uma situação que você passaria por, sei lá, extremo sofrimento, a defesa entra como uma forma de você não precisar entrar num sofrimento tão extremado. Mas você está na situação, aconteceu isso, a defesa foi utilizada. Passou o momento de perigo, a defesa não tem por que continuar acontecendo. Agora tente imaginar que se você leva, né, um tipo de... você se depara com um tipo de mal-estar, de incômodo que é constante. Então, uma coisa que eu costumo fazer em sala de aula, que é tosca, mas talvez eu já pensar, imagine que você está lá e alguém dá um tapa na sua testa e você, na hora certa, por conta disso, se defende do tapa na testa. E aí, então, vem uma segunda vez, você vem com o tapa na testa, você defende, e aí, de novo, você defende, e aí, toda hora, alguém dá um tapa na sua testa. Um ambiente tão inóspito, um ambiente tão agressivo, repressor, que o tempo todo vem esse tapa. Chega uma hora que você já vive com a mão aqui, ó, e você nem se dá conta. Então, quando você começa a pensar na proposta do Reich, ele está falando que essa formação da couraça, essa formação da couraça do ego, a formação da couraça muscular tem a ver com os nossos modos defensivos, que são adaptativos inicialmente, porém, na constância do uso desses modos defensivos, ele é usado tantas e tantas vezes que passa a se tornar constante e crônico. Então, deixa de ser algo que só aparece no momento do desprazer e passa a figurar o tempo todo. Então, a gente pode pensar isso em termos práticos, que se você tem uma situação de desprazer, você se defende, e aí de tanto se defender, porque a quantidade de desprazer é constante, chega uma hora que a defesa fica automática. E mesmo uma pessoa, quando se aproxima de você, que não tem por intuito te agredir, te machucar, você se defende. Mesmo a pessoa, quando vem, está amando você, quer se aproximar por conta de uma relação afetiva que seria prazerosa, você se defende. Então, quanto mais, e você escuta isso falar na clínica, quanto mais a pessoa se aproxima de você, mais te ama, mais dá uma sensação, não sei, dá um vazio, dá um distanciamento, dá uma coisa assim que eu não sei o que é, e muitas vezes acaba terminando essa relação, se afastando dessa relação. Tem a ver com uma defesa automática que está funcionando, que você não vai perceber como uma defesa automática, vai tomar como sendo o seu jeitão de ser de sempre. Porque o jeitão de ser é justamente essa defesa automática do ego, que é egocintônica, está em sintonia com ele mesmo, então ele não se dá conta disso. Como sempre esteve ali, lembrando do seu histórico de defesas, a pessoa não se percebe defendendo. Por isso que muitas vezes você tinha lá situações que o Reich imitava o paciente por paciente para ele se dar conta do quanto era caricatural o que ele fazia. Até uma coisa que eu falo em sala de aula, de um desafio curioso: peça para uma criança que te conheça, assim, ou que conviveu com você um certo período ali, uma tarde, numa situação, peça para uma criança de uns 7, 8 anos, mais ou menos, imitar você. E prepare-se para passar vergonha com você mesmo, porque ela vai mostrar o quanto você é caricatural. Então, aquilo que é tão normal para você, aos olhos da criança, é muito caricatural quando ela faz aquilo. E quando você percebe alguém fazendo, não, eu não sou assim, né? Eu não sou desse jeito. Sim, você é que você não se dá conta. Então, isso tem a ver com uma questão de uma couraça caracterológica. E aí o Reich traz uma explicação interessante sobre isso. Então, a coisa começa assim: o ponto de vista econômico, que aí eu tenho a questão dos investimentos, o investimento da libido, e traz, uma parte da energia do id será utilizada pelo ego sob forma de formação reativa.
Então ele traz assim, você tem lá a pulsão libidinal, né? Você tem lá um impulso libidinal que busca lá a sua satisfação, vai se ligar a um objeto, assunto que foi da última aula inclusive, só que faz de conta que o acesso a esse objeto está proibido, está inibido por conta de uma moral civilizadora, por conta de pais severos, de uma religião severa, de uma realidade severa que impede que isso aconteça. Que isso vai se refletir, inclusive, na formação do superego desse indivíduo. Agora, imagine que esse impulso que se ligaria a um objeto, ele se encontra impossibilitado por conta dessa inibição que existe. Aí o Reich vai dizer, existe uma inibição, sempre que eu penso nessa energia que vai libidinal, que não pode se realizar, ela está indo para cá, ela não pode se realizar, ela faz uma curva, né, ela se acumula ali, e ele fala, quando isso acontece, eu tenho uma estase libidinal. Falamos disso na última aula. Então, essa estase libidinal causa essa sensação de desprazer, fica como uma marca ali na formação do ego ou da musculatura da pessoa, mas ele vai dizer assim, apesar disso, uma parte consegue ainda dar continuidade desse movimento. Então, uma parte que ia se ligar, uma parte desse impulso que sairia foi proibido. Aí o Reich vai dizer, o ego utiliza a própria energia do id contra ele mesmo, né? Uma formação reativa. Lembrando, a formação reativa é aquela defesa que o sujeito utiliza que vai no sentido oposto do sentido original do impulso. Aquele tipo de defesa que o impulso original era agressão e volta com excesso de cuidado, ou era o amor e retorna como uma forma de ódio. Aquela coisa bem caricatural que eu já falei para vocês do amado, meu querido, que eu até brinco que quanto mais is no querido, maior a formação reativa. Então imagine que esse impulso do id, que poderia encontrar a sua expressão, mas tem lá uma proibição por conta da realidade, até das pressões do superego, o ego não vai possibilitar que isso aconteça, existe uma inibição ali, e uma parte da energia do id vai ser usada contra o próprio id. Então o ego faz essa função de segurar, mas nem tudo é segurado, uma parte escapa. Essa parte que escapa, eu vou chamar de traço de caráter. Para facilitar, vou chegar aqui para vocês, tem esse esqueminha, deixa eu ver se vai aparecer aqui, aparece para vocês, que está no livro. Então você tem aqui, ó, vamos fazer um... Você tem aqui inicialmente, ó, aqui essa bola é energia, ela poderia se ligar a um objeto, mas esse traço impede, esse traço é uma inibição. Aí ele coloca assim, ó, você tem é uma inibição, aí ele faz o esquema embaixo, ó, o que está acontecendo aqui, ó, é o impulso, o risco é a inibição. Aí ele coloca uma parte da energia do id é usada pelo ego contra o próprio id, essa curva que faz aqui, ó. Essa curva então que gera esse bloqueio, que vai gerar uma estase, e aí ele coloca depois aqui, deixa eu diminuir para cá, aí ele fala, ó, vou juntar aqui. Agora eu tenho esse esquema, o impulso, o bloqueio, uma parte da energia foi usada pelo ego contra o próprio impulso, mas uma parte escapa, tá vendo? Essa parte que escapa é um traço de caráter. Então veja que o traço de caráter é inevitável que aconteça, é inevitável aparecer um traço de caráter, porque se a gente for pensar, desde que nós nascemos, temos lá o id inicialmente, sem noção de tudo, que quer simplesmente satisfazer suas necessidades, e a gente está num mundo que tem necessidades finitas e o id ali nas suas buscas infinitas. Então, obviamente que o encontro sempre vai ser frustrante, levando a esse desvio. Então, mais uma vez, né, você tem um impulso que viria aqui, eu tenho uma inibição, aí o ego usa a energia contra o próprio impulso e uma parte escapa. Isso que escapa aqui para cima é um traço, né, de personalidade. Então isso daqui inevitavelmente vai se formando, tanto que na página seguinte, ou melhor, vou até pegar no livro, que no livro para vocês procurarem aí também, se você pegar no livro na página 79, ó, olha o esqueminha que ele faz, né, o esqueminha que eu passei para vocês. Então começa desde aqui de cima, da forma mais simples, aqui quando acontece a inibição e o impulso sendo usado para inibir, o próprio impulso sendo usado para inibir o impulso pelo ego. Depois eu tenho aqui, ó, dessa inibição alguma coisa consegue escapar, que é um traço de caráter. E aí ele fala, se tiver uma outra inibição aqui nesse traço de caráter, vai ter um outro desvio. Então vamos imaginar que eu vou ter isso daqui, ó, em determinado momento, tá vendo? Ó? Desvio e desvio e desvio e desvio, e cada vez mais esses desvios. Quando eu tenho esses desvios, olha o que ele fala, aí acho que fica bem claro pensar nisso. Então eu tenho esses vários desvios e ele coloca, quanto mais desvios eu tenho, aparece assim, ó, traço superficial de caráter.
que atinge uma conciliação parcial entre a realização indireta do desejo e as demandas sociais, certo? Então, voltando para cá, ó, ele coloca isso. Então, apesar do indivíduo satisfazer as exigências exteriores com seu caráter socialmente aceito, internamente vive intensa angústia e insatisfação. Então, entende a ideia que ele está trazendo? Que é um ponto até crítico com Freud, porque para o Freud a coisa para ali na neurose, né? Neurótico, no fim das contas, é o melhor dos mundos, a neurose é o caminho mais possível para Freud. E o Reich vai dizer, não, a neurose é o meio do caminho na história. Por isso que o livro Análise do Caráter é uma forma de Reich propor uma clínica que amplia a clínica psicanalítica, porque vai dizer o seguinte, não basta só a supressão de sintomas, mas tem que fazer análise do caráter porque ele tem essa dimensão egocintônica que a pessoa não percebe. E ele vai dizer, muitas vezes a pessoa dentro da análise está adaptada, se encaixou ali, parou então de ficar com seus impulsos que estão vazando, né, que estão exagerados, ele se encaixa dentro de uma moral repressora, talvez da própria psicanálise, muitas vezes, e aí coloca isso, ó, apesar do indivíduo satisfazer as exigências exteriores, com seu caráter socialmente aceito, internamente vive intensa angústia e insatisfação. É interessante, por exemplo, tem um cara chamado David Malan, deixa eu até pegar aqui para vocês. Eu pego o Malan aqui nesse livro, chamado Psicoterapia Dinâmica Intensiva Breve, parece aí, esse é um livro muito legal também. Ele é um cara que dentro desse raciocínio que eu trouxe para vocês, que imagine, socialmente está tudo bem com a pessoa, todo mundo enxerga uma pessoa super adaptada, mas o que está acontecendo é pura angústia por conta desses desvios da meta pulsional inicial. Aí vai colocar, essa angústia e insatisfação lembra muito, se assemelha até o conceito de falso self de Winnicott. Tanto que nesse livro que eu falei, David Malan, né, Psicoterapia Dinâmica Intensiva Breve, ele até fala dessa dimensão da pessoa criar essas couraças e equivale ao Winnicott e o seu falso self. Ponto legal para pensar nesses dois autores. Então ele põe aqui, ó, a couraça, entre aspas, o caráter, condensa em si toda a história de conflitos enfrentados pelo indivíduo e suas resoluções. Então veja que esse desenho que vocês viram aqui, que você tem lá o impulso, esse impulso se liga, tenta se ligar a um objeto, a uma ideia, não consegue, ele desvia para outra coisa e uma parte da energia inibe o impulso, e se tudo der certo, chega numa outra ideia substituta, não deu certo, ele se inibe, vai para uma outra, vai para uma outra. Quanto mais vai para uma outra, maior, novos traços vão aparecendo em termos de traços de caráter. E os nossos traços de caráter têm a ver com o nosso histórico dos desejos desejados e, obviamente, dos desejos que foram possibilitados de serem realizados ou que foram frustrados. Então, quando eu olho para uma pessoa, né, ou quando eu escuto uma pessoa, até falei numa das aulas de Freud lá atrás, diga-me como defendes, eu te direi quem és, eu enxergo numa pessoa na minha frente o histórico de defesas que ela teve, que tem a ver com a sua história, dos seus amores, dos seus desejos, das suas frustrações. Então veja que inevitavelmente isso vai acontecer. É claro que quanto maiores desvios, lembrando da outra aula, quanto mais desvio, mais eu vou também atingindo as ideias substitutivas, né? As ideias que vão chamar conflitos mais infantilizados. A gente pode até pensar no neurótico como justamente esse tipo de indivíduo que é mais infantilizado nas suas relações, nos seus modos de amar, nos seus modos de obtenção de prazer. Porque tem muito desses desvios, porque a meta original não pôde ser atingida, é necessário esse desvio, e a cada desvio, né, mais um traço, mais um traço, mais um traço, e muitas vezes mais um traço mais infantilizado fica. E aí coloca aqui, quando eu penso no caráter neurótico, que faz parte desse processo, ele vai dizer, o que é um caráter neurótico? São atitudes rígidas diante de diferentes demandas. Quando eu falei para vocês do tapa que vem na testa e põe a mão aqui, enquanto a defesa deveria funcionar de acordo com o princípio do prazer, situações de prazer, situações de desprazer se protege, situações de prazer se relaxa e se relaciona e se expande, na neurose isso não pode acontecer. No caráter neurótico, situação de desprazer, pensem na couraça, ela se fecha como uma armadura e protege o indivíduo. Mas numa situação de prazer, ela continua fechada no indivíduo. Eu poderia pensar que, até com o objetivo da clínica, a pessoa que chega numa situação de desprazer, ela se fecha, beleza. Mas numa situação de prazer, quando ela se fecha, é trabalhar justamente para que isso não aconteça mais. Só que para isso,
Eu preciso pensar nessa quantidade de energia que é acumulada nos grupos musculares, que são decorrentes desses desvios da libido por conta das inibições. O objetivo é trabalhar eliminando essas inibições para não só que a pessoa possa elaborar, mas que deixe de usar essa energia reativando experiências neuróticas, experiências mais infantilizadas e possa então parar de ser combustível desse modo neurótico de funcionar. Sendo assim, fica-se flexível. Então, em situações de desprazer, se contrai a couraça, em situações de prazer, a couraça se expande e se relaciona. E tem essas outras coisas, O caráter neurótico é estereotipado, caricatural, como eu falei para vocês, peça para alguém imitar vocês para vocês verem o que vai acontecer. E outra coisa é que ele é não adaptativo. Não adaptativo é só você pensar mais uma vez nisso. Se a situação é prazerosa, eu deveria me expandir, situação de desprazer me fechar, isso é estar adaptado. Agora, situação de prazer, ainda assim eu me inibo, me fecho, está desadaptado. Você vai encontrar isso no livro, no capítulo, ou melhor, na página 81, que vai trabalhar um pouco a questão do caráter neurótico e caráter genital. Caráter neurótico é esse tipo de caráter então rígido, inflexível, que é diferente de um outro tipo de caráter, e esse caráter sim consegue ter uma outra forma, outra atitude, não estereotipada, não rígida e adaptativa, que é o caráter genital. No caráter genital, tem até o desenho clássico do que é o caráter genital, você tem isso aqui, ó. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho de um lado a sublimação, como o Freud colocou como o melhor dos caminhos, Então eu tenho aqui, embaixo, energia libidinal, Essa energia libidinal, ela é descarregada via sublimação, ok, mas é muita energia, essa muita energia fica concentrada nos grupos musculares. E aí o que o Reich fala? Para não ficar concentrada é necessário que outra parte da energia seja descarregada aqui, realização sexual, a realização da descarga orgástica, do potencial orgástico do indivíduo. Então, quando isso não acontece, eu tenho o caráter genital. Quando isso acontece, eu tenho o caráter neurótico. Dentro disso, para fechar aqui nosso raciocínio de hoje, você vai ter na página 83 uma definição muito legal do que é caráter, que diz assim, o caráter é, então, um fator dinâmico representado pela soma total dos modos de reação com que opera o ego, específicos de uma personalidade dada que se manifesta em uma aparência específica. Andar, expressão, postura, modo de falar, outros modos de conduta, etc. Veja então que eu tenho esse somatório que vai se encontrar tanto na estruturação do ego e seus modos defensivos, lembrando que para Reich o ego é algo autoplástico, algo que se modifica diante das variações ambientais, e não que ele modifique o ambiente, então ele é autoplástico, ele vai se modificar, e não só eu vou encontrar isso nessas movimentações do ego, psíquicas, mas também na constituição do corpo, na configuração muscular da pessoa, das suas atitudes. Ele coloca o modo de andar, a expressão, a postura, o modo de falar e as diversas condutas. Com isso, eu vou conseguir, chegando aqui na última página da aula de hoje, que é a página 84 do livro e a última aqui do nosso resuminho, que eu vou ter os tipos de caráter neuróticos. Começa, ele coloca esses tipos de caráter, você entende pela sua via do aspecto qualitativo, ou seja, do histórico da libido, das fixações da libido, e põe. Quando eu penso na fixação oral, eu vou ter caráter do tipo depressivo. Quando eu falo da fixação anal sádica, eu vou ter o caráter do tipo compulsivo. Quando eu falo da fixação fálica, eu falo do caráter fálico narcisista. Quando eu falo de uma fixação genital incestuosa, o caráter histérico. Então, esse foi o assunto da nossa aula de hoje, a apresentação, essa diferenciação do caráter neurótico e genital, pensando um pouco no histórico, gênesis da couraça, e na nossa próxima aula falaremos dos tipos de caráter neurótico para Reich, não só nos seus elementos psíquicos, mas também nos seus elementos musculares, corporais e de atitude. Então é isso, bons estudos e até a nossa próxima aula.